O Jornal da Cultura está começando e tem os seguintes destaques. Depois de admitir discussões sobre furar o teto de gastos no governo, Bolsonaro volta a defender a regra fiscal. O governo federal retira repasses de quase 4 bilhões de reais aprovados para municípios combaterem a Covid-19. Ex-secretário de privatização do governo, Salim Matar, afirma que sem toma lá da cá no Congresso, as privatizações não saem. O número de brasileiros desempregados cresceu mais de 30% durante a pandemia de Covid-19, segundo o IBGE. Funcionários da Cinemateca são demitidos após governo federal assumir a gestão. O órgão é responsável por preservar e difundir a produção audiovisual do país. Filipinas suspendem importações de frango brasileiro por medo de contaminação da Covid-19. A China anunciou ter encontrado traços do vírus em asas de frango congeladas vindas do Brasil. Olá, boa noite. E hoje na bancada temos a presença da jornalista Patrícia Campos Melo, colunista do jornal Folha de São Paulo, e do médico sanitarista Gonzalo Vecina Neto, professor de saúde pública da Universidade de São Paulo. E lembrando que você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, Patrícia, seja bem-vinda. Boa noite, Obrigada. Boa noite, doutor Gonzalo. Boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado. Mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro amanheceu apagando incêndios em relação ao chamado teto de gastos. Uma fala durante a live presidencial das noites de quinta-feira acendeu a luz amarela no mercado. Hoje de manhã, pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse ter sido vítima de distorções da imprensa e voltou a afirmar o compromisso do governo com o teto de gastos. Disse que o Planalto irá trabalhar junto com o Congresso para reduzir gastos e abrir espaço orçamentário para investimentos. A postagem veio depois da repercussão das declarações de Bolsonaro na tradicional live em que ele relativizou a importância do teto de gastos. A ideia de furar teto existe, o pessoal debate, qual o problema? Presidente, na pandemia, né, nós temos a PEC de guerra. Nós já furamos o teto em mais ou menos 700 bilhões de reais. Dá para furar mais 20? Eu falei, qual é a justificativa? Se for para vírus, não tem problema nenhum. Ah, mas entendemos que água, por exemplo, é para essa mesma finalidade. A gente pergunta, e daí? Mercado, aliados e a equipe econômica receberam a fala com surpresa. Um dia antes, Bolsonaro havia se reunido com ministros, líderes governistas e com os presidentes da Câmara e do Senado para reafirmar seu comprometimento com a agenda liberal. Uma resposta ao recado do ministro Paulo Guedes de que o presidente poderia incorrer em crime de responsabilidade. Tem razão o ministro Guedes. Furar o teto nesta hora, quando está exaurido financeiramente, eu acho que dá para esperar um pouquinho mais, para ver como é que será a retomada da economia. Mas não são apenas os liberais que pressionam o presidente. Nos bastidores, os ministros desenvolvimentistas defendem o aumento nos investimentos como forma de reaquecer a economia. Visão compartilhada por parte do Centrão, que agora atua na base de apoio do Executivo. Enquanto isso, o governo cortou 17% dos repasses extraordinários previstos para o combate ao novo coronavírus nos municípios. Segundo reportagem do portal UOL, o Conselho Nacional de Saúde identificou a retirada de 3,9 bilhões de reais do orçamento voltado à abertura de leitos, compra de remédios e tratamento de pacientes. 36,3% dos 41,2 bi totais ainda não foram empenhados e a gente se aproxima do final do ano e esses recursos precisam de uma destinação, precisam chegar aos estados e aos municípios para o enfrentamento da pandemia. Doutor Gonzalo, faz sentido anular o repasse num momento como esse de pandemia? Nós estamos falando muito bem do SUS atualmente. Todo mundo fala bem do SUS. Agora, por que o SUS está sendo bem falado? Porque está funcionando. E onde que ele está funcionando? Nos municípios. São os municípios que estão enfrentando, a primeira linha de enfrentamento dessa epidemia é nos municípios. Esse dinheiro é fundamental para fazer esse ataque. Então, retirar esse recurso agora vai piorar a atenção à saúde nos municípios e vai piorar a nossa capacidade de fazer o SUS andar um pouco. O SUS estava, no início dessa pandemia, desfinanciado. Não está financiado agora, ainda mais retirando recursos que estavam previstos na Lei de Emergência Sanitária. Não tem cabimento. Sim.
Patrícia, sobre o teto de gastos, né? Primeiro, o presidente Jair Bolsonaro admitiu a possibilidade de furar o teto de gastos, depois voltou atrás. Mourão e Guedes já disseram que são contra furar o teto de gastos. Essas declarações sugerem que as contas públicas estão em perigo. O que pode acontecer com a economia do nosso país caso o teto de gastos fure o teto de gastos? Bom, definitivamente as contas públicas estão num péssimo estado. A gente tem um déficit primário que deve chegar a 850 bilhões esse ano. Só para a gente ter ideia, no passado foi 95 bilhões. Já era esperado um pouco de aumento do déficit por causa da situação de emergência. Só que o que o governo quer é furar o teto de gastos para fazer a obra eleitoreira, né? É para abastecer ali reduto de políticos do Centrão e também no Nordeste, onde o presidente Bolsonaro está ganhando apoio e ganhando popularidade. Então, assim, outra estimativa é que a dívida pública vai chegar a quase 100% do PIB. Não tem de onde tirar esse dinheiro. Eu não sei como é que eles vão fazer. Se houver rompimento do teto de gastos, eu acho que haverá, sim, uma reação do mercado financeiro que vai ser o quê? Queda da Bolsa e alta do dólar. Você acha que a agenda liberal perdeu força no governo? Absolutamente, né? O ministro Paulo Guedes teve que basicamente fazer uma ameaça, né? Dizer, olha, se furar o teto de gastos, isso é caso para impeachment. E ele mesmo dizer, foi uma debandada quando saiu Salim Matar e o outro secretário, ele tentando fazer uma pressão para manter essa agenda liberal. Mas a gente sabe que depois da pesquisa de hoje de apoio ao presidente Bolsonaro, vai ser muito difícil convencer ali a necessidade de segurar os gastos. Sim, nós vamos falar sobre isso agora, Patrícia. O presidente Jair Bolsonaro alcançou a maior aprovação desde o início do mandato. Os dados são da pesquisa Datafolha. Entre os entrevistados que avaliaram o mandato, que completou 1 ano e 7 meses, a taxa de ótimo ou bom cresceu de 32% para 37% desde a última pesquisa na segunda quinzena de junho. A parcela que considera o governo Bolsonaro regular também cresceu de 23% para 27%. A reprovação, que é a soma dos que acham ruim e péssimo, teve um recuo mais acentuado, de 44% para 34% no mesmo período. 1% dos entrevistados não opinaram. O Datafolha ouviu 2.065 brasileiros adultos de todas as regiões por celular nos dias 11 e 12 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Pesquisa de aprovação e queda de braço em torno do teto de gastos fazem parte do cenário de um clima tenso nos bastidores do poder. Vamos agora a Brasília com o nosso repórter Lucas Scherer, que tem mais informações. Boa noite, Lucas. Boa noite, Karen. Boa noite a todos. É isso mesmo. Aqui em Brasília, clima tenso entre Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes. O estopim desse mal-estar mais recente foi justamente a declaração no começo da semana de Guedes, mencionando a possibilidade de impeachment caso o governo não cumpra o teto de gastos. Essa é uma estratégia de um ministro liberal que se vê num contexto de necessidade de aumento de gasto público para o combate à pandemia do novo coronavírus, mesmo contexto que fortalece justamente essas alas, né, que vão contra a agenda liberal de Guedes, como vocês comentavam aí. A reação do presidente Jair Bolsonaro foi uma reação de ações práticas, vide a reunião com os presidentes da Câmara e do Senado reafirmando o compromisso com o teto de gastos. Mas interlocutores atribuem essa postura de mais calma a uma nova fase do presidente, porque para pessoas mais próximas ele não faria questão de esconder o profundo desgosto com as declarações do ministro, principalmente a menção ao impeachment. E há quem diga nos bastidores que essas declarações podem ter encurtado a estadia de Paulo Guedes na pasta da economia. Vamos ver. Volto com você no estúdio, Karen, uma boa noite. Obrigada, Lucas, pelas informações. Boa noite para você. Bom, Patrícia, falando justamente sobre isso que o Lucas acabou de mencionar, a gente acabou de ver uma debandada aí na equipe econômica, como você mesmo colocou agora há pouco. E se nós pensarmos na possibilidade da saída do ministro Paulo Guedes? Qual o tamanho do impacto que isso causaria no governo Bolsonaro nesse momento? Eu acho que existe uma possibilidade da saída dele, porque, por exemplo, se a gente levar em conta a pesquisa Datafolha de hoje,
mostra claramente que ele, com o auxílio emergencial, com os R$600, ele ganhou muito apoio entre as camadas mais pobres. Foi isso que turbinou a aprovação do presidente Jair Bolsonaro ou teve outra razão também? A aprovação dele subiu 5 pontos percentuais. 3 pontos vieram de desempregados ou pessoas com renda abaixo de 3 salários mínimos, renda familiar. Ou seja, justamente o público-alvo do auxílio emergencial. Né? A gente sabe que 40% da população do Brasil pediu auxílio emergencial. E no Nordeste, que foi onde ele ganhou mais, na verdade a rejeição caiu mais, tem muita penetração o auxílio emergencial. Então, assim, ele deve ter enxergado, e já vem enxergando, que isso de fato comprou aí uma popularidade para ele. E aí você tem um ministro dizendo, olha, não pode furar o teto de gastos. Eles estão tentando de qualquer maneira achar de onde tirar esse dinheiro sem furar o teto de gastos. Eles tentaram fazer isso no Fundeb, tirar dinheiro do Fundeb, já foram para o Tribunal de Contas da União ver como dar um jeitinho nisso. Então você vai ter esse embate. De um lado, Bolsonaro, os políticos do Centrão e auxiliares do Bolsonaro, os ministros desenvolvimentistas, dizendo, olha, você precisa dessa agenda de obras públicas, precisa gastar para manter sua popularidade. E de outro, o ministro da Economia dizendo, não tem dinheiro. Porque não tem dinheiro, né? É um déficit primário de 850 bilhões. Eu acho que vai ficar bem sustentável. E dizem que a postura também mais paz e amor do presidente também está contribuindo para essa melhora. Certamente essa mudança de postura, né, desde que o Queiroz foi preso em junho, ele baixou a bola e isso também foi determinante. André Brandão foi confirmado hoje como novo presidente do Banco do Brasil. Ele vai substituir Rubem Novaes, de 74 anos, que anunciou a saída do cargo no mês passado. Brandão era chefe do HSBC Global Market para as Américas, em Nova York, banco em que ele atuava desde 2003. Antes de chegar ao HSBC, Brandão permaneceu mais de 10 anos no Citibank. A nomeação foi considerada uma vitória da ala pragmática do governo, dado o perfil técnico do executivo. O Brasil registrou nesta sexta-feira 3.275.000 casos confirmados de Covid-19. Mais de 106 mil pessoas já morreram. Depois do presidente Jair Bolsonaro e da primeira-dama Michele Bolsonaro, agora Jair Renan, filho conhecido como 04 do presidente, recebeu o diagnóstico positivo da Covid-19. Segundo o jornal O Globo, Jair Renan estaria com sintomas leves como perda de olfato. Em abril, o filho 04 de Jair Bolsonaro ironizou a doença em transmissão numa rede social. Disse que era história para trancar as pessoas dentro de casa. Pra achar que o mundo tá acabando. Pô, é só uma gripezinha, irmão. O Brasil registrou hoje mais de 3.278.000 casos da Covid-19, de acordo com o consórcio de veículos da imprensa. Agora, o país ultrapassou 106 mil óbitos. Nas últimas 24 horas, foram cerca de 49 mil novos diagnósticos e 1.000 mortes. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registra 3.275.000 casos, com mais de 106 mil óbitos. No último dia, foram cerca de 50 mil novos registros e mais de 1.000 mortes. O município de São Paulo está em fase de declínio da pandemia. A prefeitura anunciou que a taxa de ocupação de leitos de UTI está em 46%. Todas as outras regiões do estado também tiveram queda nos números. Todos os municípios do estado de São Paulo tiveram uma ocupação de leitos menor do que 80%. Isso para nós é algo de grande valia, mostrando que o controle da pandemia no nosso estado continua. O governo paulista anunciou ainda que já realizou mais de 3 milhões de testes para diagnóstico da doença. São Paulo tem mais de 670 mil casos confirmados e ultrapassou 26 mil óbitos. 96% dos municípios de Minas Gerais registraram casos de contaminação pelo novo coronavírus. E as notificações do interior são as que mais preocupam. Em todo o estado, são cerca de 165 mil diagnósticos e quase 4 mil mortes. Shoppings, galerias e centros comerciais de Sergipe voltaram a funcionar hoje. O comércio teve que adotar novas regras para funcionamento segundo protocolos sanitários. O estado tem mais de 66 mil casos de Covid-19 e mais de 1.600 mortes. O Jornal da Cultura procurou o Palácio do Planalto para comentar sobre o diagnóstico de Covid-19 do filho do presidente, mas não tivemos resposta.
Bom, doutor Gonzalo, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que a campanha de vacinação contra a Covid vai começar pelo centro-norte do país. É a área que mais precisa realmente? Eu acho que as áreas que mais necessitariam, primeiro, por profissionais, seriam os profissionais da saúde. E as áreas que forem mais pobres, porque essa doença está pegando mais as pessoas mais pobres. Então, tem que começar pelos pobres, pelos negros, pelos pardos e principalmente pela comunidade indígena. Esta é a mais terrivelmente afetada por essa epidemia. Se ele conseguir centrar nos indígenas, com a quantidade de vacinas que ele vai ter, ele vai marcar um belo de um gol. E, doutor, sobre a decisão de que os convênios são obrigados a cobrir os testes sorológicos, é justo? Esses testes, eles falham, não falham? Veja, eu acho que essa questão da assistência médica privada no Brasil, ela é tão mal encarada, tão mal gerida, que teste a mais, teste a menos, não vai fazer nada demais, né? O teste não serve para nada. Saber que você já teve a doença não tem valor do ponto de vista de saúde pública. Então, isso aqui vai servir no futuro. Agora não serve para nada. Então, essa discussão é uma discussão que eu nem entro. Não vale a pena entrar. Toda semana nós estamos aqui abordando com os médicos que vêm à bancada do Jornal da Cultura uma perspectiva, uma previsão das vacinas. Qual seria a aposta do senhor? Nós teremos essa vacina quando? Eu não tenho a menor dúvida que nós vamos ter vacina no final deste ano, início do ano que vem. Tem muitos candidatos bons e alguns deles vão dar certo. O que nós não vamos ter é volume de vacina para vacinar 210 milhões de brasileiros. Quanto tempo a gente pode levar para vacinar? Nós vamos terminar de vacinar a nossa população, se tudo correr bem, no segundo semestre do ano que vem. Então, nós temos que planejar uma ponte para o segundo semestre do ano que vem. Temos que aproveitar esse ano, olhar o que está acontecendo do ponto de vista epidemiológico, olhar as pesquisas que nós estamos fazendo para saber a taxa de soroconversão da população e fazer um bom plano para atravessar o primeiro semestre do ano que vem, matando menos gente do que nós matamos este ano. Para isso vai ter que ter distanciamento social, isolamento social, máscara, higiene, um pouco de educação e civilidade por parte das pessoas e dos governantes. Em instantes, ex-secretário de privatizações de Bolsonaro diz que governos anteriores só privatizaram porque compraram o Congresso. E ainda, o número de desempregados no país cresceu mais de 30% durante a pandemia de Covid-19. Nós voltamos já já, não saia daí. A atividade econômica cresceu quase 5% em junho, segundo o índice do Banco Central, o IBC-BR. Foi o segundo mês seguido de recuperação, mas a alta acumulada nesses 2 meses não foi suficiente para impedir o tombo de praticamente 11% no segundo trimestre. É a maior contração da história desde o indicador, que passou a ser calculado em 2003. Ele é uma espécie de prévia do PIB, o Produto Interno Bruto, que mede as riquezas produzidas pelo país e que vai ser divulgado pelo IBGE no dia 1º de setembro. Se a queda for confirmada, mesmo que numa intensidade menor, o Brasil terá entrado em recessão técnica, marcada por 2 trimestres seguidos de retração. O ex-secretário de Desestatização culpou a sociedade pelo fracasso das privatizações até agora. Em entrevista exclusiva ao Jornal da Cultura, Salim Matar disse que os governos anteriores só conseguiram vender estatais porque compraram o Congresso. José Salim Matar Júnior criticou o legado dos governos anteriores, que deixaram, segundo ele, um Estado gigante. Quando eu cheguei ao governo, me disseram que o governo tinha 134 empresas. Então, eu fui fazer uma verificação melhor e descobri que o governo era controlador. Suas subsidiárias, coligadas e simples participação, 698 empresas. As estatais geraram subsidiárias, okay? As subsidiárias geraram coligadas e geraram também participação não relevante. Então, isso que aconteceu, foi gerando filhote. O filhote do filhote do filhote. É uma forma de bular a legislação, uma forma de você colocar cupinchas, empregar as pessoas que são apadrinhadas. Então, gerou, imagina, 698 empresas, um Estado empresário.
Ao deixar o governo depois de 20 meses sem conseguir vender nenhuma estatal, o ex-secretário criticou privatizações que contaram com recursos de fundos de pensão ligados a estatais. E insinuou que hoje os projetos não avançam porque o governo não negociou com o Congresso. A primeira empresa que precisava de legislação para quebrar o monopólio da Casa da Moeda, para que ela fosse privatizada, era a MP 902. Ela caiu. O Congresso disse, não privatize. Ok. Quem tem poder é quem tem voto. A democracia é exatamente isso. O convencimento dos governos anteriores que privatizaram chamava-se compra o Congresso. O governo Jair Bolsonaro não comprou o Congresso. Aí é a diferença. Talvez por isso que Fernando Henrique privatizou mais do que Bolsonaro. Fernando Henrique tinha a maioria do Congresso. Bolsonaro não tem. Fernando Henrique comprou a maioria do Congresso. Bolsonaro não comprou. Então, está aí uma dificuldade. E o senhor crê que sem comprar o Congresso, como o senhor mencionou que outros presidentes fizeram, essa agenda não avançará? Não estou dizendo que tem que comprar o Congresso. É que a democracia brasileira tem que amadurecer. De acordo com o ex-secretário, o país ganharia R$1 trilhão com a venda de todos os ativos da União. Mas ele diz que existem muitas forças contrárias a isto. Citou, por exemplo, os militares, a quem chamou de homens de bem, mas que não são privatizantes. Salim Matar admitiu que o próprio presidente barrou a venda da Caixa Econômica Federal, Petrobras e Banco do Brasil. Embora ele gosta de vender as empresas, quer que venda as empresas, ele não, essas 3 empresas ele tirou fora. E mais, não passaria no Congresso, neste Congresso não passaria. Então não adianta ter o presidente dizer isso, porque ele não tem maioria no Congresso. E a sociedade não sei se está pronta para isso. Nossa sociedade tem uma educação o nível educacional do Brasil é muito baixo. E é muito impregnado da social-democracia. Nós podíamos resolver todas as nossas mazelas financeiras, se vendêssemos todas. Você acredita que passa no Congresso a privatização da Petrobras e Banco do Brasil? Não, porque o establishment não permite. O establishment é tudo. É o Congresso, é o Planalto, é o Judiciário, são os servidores públicos, os funcionários estatais, os fornecedores, a sociedade que foi alienada durante todo esse tempo, achando que petróleo tem que ser estatal, que Banco do Brasil tem que ser estatal. Então, isso é establishment. A ex-diretora dos programas de desestatização nos governos Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso rebateu as declarações do ex-secretário Salim Matar. Para Helena Landau, o presidente Jair Bolsonaro não privatizou porque não se empenha politicamente para isso. Isso é uma tremenda bobagem, só mostra o quanto o secretário de desestatização que sai entende muito pouco de privatização. Collor, Itamar e Fernando Henrique privatizaram porque tinham vontade de privatizar e coragem de fazer. Nem precisavam do Congresso, na realidade. Bastava um decreto presidencial para incluir uma empresa no programa de privatização. O governo Bolsonaro não precisa do Congresso para privatizar dezenas de empresas. Ele só precisa do Congresso para privatizar Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica e bancos regionais que têm proibição explícita em lei. E ele precisa de alguns ajustes, como Casa da Moeda, ou talvez o que ele vai fazer com o Correios. Mas fora essas empresas, são dezenas de empresas. Você não precisa do Congresso para a Valec, você não precisa para a EBC, para a Infraero. Sabe as empresas criadas pelo PT, que o Bolsonaro que disse que ia vender todas? Ele não precisa do Congresso. Ele não fez porque não tem decisão política para fazer. Bom, enquanto a Helena Landau, diz que falta empenho político para que isso aconteça, nós vimos ali que o Salim Matar foi enfático ao dizer que a privatização seria a solução para acabar com o rio de corrupção e que a culpa é do Congresso. Quem tem razão, Patrícia, e por quê? Não sei nem onde começar. Se a gente lembrar, o ministro Paulo Guedes, em agosto do ano passado, disse: vamos privatizar 17 empresas até o final do ano, 2019. Antes disse que iam levantar 1,3 trilhão com privatizações. Agora, no começo de julho, o próprio Salim Matar disse que eles iam privatizar pelo menos 6 empresas no primeiro semestre. Eles saem sem fazer nada e agora eles culpam. Eles dizem que os outros só fizeram porque roubaram, basicamente é isso que ele está falando.
Culpa a população brasileira, segundo ele na entrevista, porque não é instruída, e culpa o Congresso em geral, que não tem vontade, né? Se você pensar que o Ministério e a Secretaria deles, eles não tinham nem os estudos concluídos. A maior parte das estatais, as que não precisavam passar no Congresso, não tinham o estudo pronto. Então, assim, eu acho que é muito mais uma falta de competência e de vontade política do presidente e de competência ali da Secretaria do que você colocar a culpa nos outros. E o senhor, doutor Gonzalo, qual a sua opinião sobre a privatização? Veja, eu acho que agora talvez até tenha mais chance, porque tinha um incompetente lá que não conseguiu fazer a proposta de privatização, né? Salim Matar, nessa entrevista, ele se revelou. Ele não foi capaz de fazer uma proposta que fosse decente. Ele não sabe o que é administração pública, ele não sabe o que é uma empresa pública. E é por isso que nada foi para frente nesse governo. O que foi feito no passado, em empresas que deveriam ter sido privatizadas, foi feito dessa forma que Eliane Landau falou. Não tenho dúvida. A diferença entre esse governo e o governo Fernando Henrique é que no governo Fernando Henrique tinha o Serjão, e aqui não tem ninguém. Agora, Patrícia, o Salim também disse durante uma entrevista ao Estadão que em 2021, 14 estatais serão privatizadas. Se o governo Bolsonaro não vendeu nenhuma estatal até agora, por que vai mudar? Por que isso vai acontecer até 2021? Quem garante isso? Exato, ele falou, eram 6 no primeiro semestre de 2021, inclusive a Eletrobras, e depois mais 8 no segundo semestre. Tem várias inconsistências nessa previsão. Além da previsão que eles foram fazendo previsões e nenhuma delas se cumpriu, o mundo está numa recessão global. Qual você acha que vai ser o apetite imenso para comprar empresas estatais nesse momento? Desde o começo, assim, eles continuaram falando que esse ano iam privatizar a Eletrobras. Aonde está o apetite de investidores para isso nesse momento? Fora aquilo que eu te falei que não tinha nem os estudos preliminares prontos para privatizar. Então, assim, é um delírio, né? Sim. A taxa de desemprego cresceu 31% durante a pandemia de Covid-19. Segundo o IBGE, o país encerrou a penúltima semana de julho com 12 milhões de desempregados, 3 milhões a mais do que na primeira semana de maio. Na primeira semana de maio, o número de desempregados era de 9.817.000 brasileiros. Já na penúltima semana de julho, havia 12.902.000 desempregados, alta de 31% em 12 semanas durante a pandemia de Covid-19. O aumento corresponde a 3.100.000 brasileiros sem trabalho. Segundo o IBGE, a taxa de desocupação ficou em 13,7% na penúltima semana de julho. Já o número de trabalhadores afastados em função do isolamento social continua caindo. Na primeira semana de maio, esse contingente era de 16,6 milhões, 19,8% de todos os ocupados no país. E na penúltima semana de julho, eram 5,8 milhões, 7,1% da população ocupada. Com a alta do desemprego, a pesquisa do IBGE verificou um aumento de 1,02% na informalidade. Passou de 26,6 milhões para 27,2 milhões de pessoas em atividades informais. O levantamento foi feito entre os dias 19 e 25 de julho por meio da PNAD Covid-19, com o apoio do Ministério da Saúde, que identifica os impactos da pandemia no mercado de trabalho. Levantamento do Ministério da Saúde mostra que a Covid-19 já é a terceira causa de morte no Brasil. A cada hora, 28 pessoas morrem em decorrência do novo coronavírus. Qual é a maior causa de morte no Brasil? Acho que é a violência. Falta de segurança, né? Doenças crônicas, o coronavírus. Apesar de não ser o primeiro colocado no ranking das maiores causas de mortes no Brasil, o número de vítimas da Covid-19 chama a atenção. O novo coronavírus ocupa a terceira posição no quadro das doenças que mais matam no Brasil. Fica atrás somente das doenças isquêmicas cardiovasculares, como infartos, e das doenças cerebrovasculares, como os AVCs. A taxa de mortalidade da Covid-19 no Brasil é de 50 mortes para cada 100 mil habitantes, número maior do que a média de mortes por homicídios e acidentes de trânsito. 155 dias depois da primeira morte por coronavírus no Brasil, já são mais de 105 mil vítimas. Em média, esse número representa 677 óbitos por dia, 28 a cada hora. Pensava-se inicialmente
que realmente a letalidade seria baixa. Só que nós temos que levar em consideração que trata-se de uma doença nova, um vírus novo, e que nós também estamos aprendendo a conhecê-lo agora, tá? Então, assim, ele está se mostrando um vírus bastante letal. Os números servem de alerta e despertam críticas na população. Tudo desencontrado. A gente vê pessoas dizendo uma coisa, a imprensa dizendo outra. Infelizmente, muita gente disseminando informações falsas e que acabam levando a população a opiniões completamente erradas e não respeitando o que diz a ciência. Bom, doutor Gonzalo, as mortes causadas pelo novo coronavírus conseguiram superar as mortes por câncer, infarto, pneumonia e hipertensão. Lembrando ainda que nós lidamos com a subnotificação dos casos, ou seja, é grave a situação. Seguramente, nesses 106 mil mortos, deve ter algo em torno de 20 mil mortos que foram síndrome respiratória aguda grave, mas que, na verdade, são Covid-19. Nós já estamos trabalhando em revisitar esses dados para ter uma noção mais exata do que foi essa pandemia. E é com certeza aqui, nós vamos começar a viver agora o rebote destas doenças que matam, as causas cardiovasculares, cerebrovasculares, câncer, porque essas doenças, elas retraíram porque as pessoas não estão conseguindo ir nos hospitais, ou os hospitais pararam, houve uma ordem para que os hospitais parassem para se dedicar ao atendimento à Covid. E agora essas doenças vão ter um rebote, não tem aonde essas mortes se esconderem. Então vamos viver uma coisa mais grave, porque vamos ter a somação de 2 eventos nos próximos meses. O SUS tem que se preparar para isso, o setor privado também tem que se preparar para isso. E a mudança desse cenário ainda pode levar muito tempo? Qual a sua expectativa? Veja, mantidas as condições que nós temos hoje, eu acho que nós vamos continuar com esse cenário até o final deste ano. Mas nós temos que ir acompanhando dia a dia. Tem muitas promessas no meio desse caminho, como a imunidade de rebanho, como essa questão de uma imunidade cruzada com outros coronavírus, que nós não sabemos ainda. Com a redução dos suscetíveis que nós estamos vivendo, pode ser que a gente tenha algumas notícias boas, mas eu não arriscaria dizer que nós temos notícias boas para viver. Eu aposto em que nós temos que manter a guarda alta para não correr o risco de morrer muito mais gente até o final do ano. E você vai ver ainda nesta edição. Sociedade Brasileira de Pediatria discute síndrome inflamatória multissistêmica, doença que atinge crianças e adolescentes como consequência do novo coronavírus. E também, Ministério Público Federal move ação contra Jair Bolsonaro e alguns ministros por ofensas às mulheres. Nós voltamos já já. O presidente Jair Bolsonaro e alguns ministros da atual gestão são alvos de uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal por ofender as mulheres. Para o MPF, desde o início do governo Bolsonaro, foram diversas as ofensas com viés preconceituoso e discriminatório. No Brasil, segundo o Instituto Maria da Penha, uma mulher é vítima de violência física ou verbal a cada 2 segundos. Na quarentena imposta pela pandemia, o número de denúncias pelo 180 aumentou quase 40% só no mês de abril, data da última atualização. Por isso choca quando quem deveria dar o exemplo não respeita as mulheres. Em fevereiro deste ano, o presidente Jair Bolsonaro, ao rebater uma matéria da Folha de São Paulo sobre irregularidades na campanha de 2018, disse que a repórter... Ela queria dar um furo. E essa não foi a primeira vez que Bolsonaro tratou as mulheres de forma degradante. Ao se referir à Amazônia, disparou. O Brasil é uma virgem que todo tarado de fora quer. No primeiro escalão do governo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, endossou os ataques do presidente Bolsonaro contra a esposa do presidente francês, Emmanuel Macron, ao chamá-la de feia. É verdade mesmo? A mulher é feia mesmo? Se eu chamar você de feia agora, acabou o mundo. Todas as mulheres vão estar contra mim. E
ter uma mulher, Damares Alves, ministra da Família e dos Direitos Humanos, disse: Mulher deve ser submissa. O líder, ele é depositário de um voto de confiança da população. Por isso, a importância de tudo que ele diz e a imensa responsabilidade que ele deve ter com suas palavras, com seus gestos, porque a repercussão é imediata. As falas e ações preconceituosas e discriminatórias motivaram uma ação do Ministério Público Federal. O objetivo é obrigar a União a promover campanhas sobre os direitos das mulheres para reparar os danos provocados pelo presidente e ministros. O MPF pede que a União seja condenada a pagar 5 milhões de reais por danos morais, coletivos ou sociais e mais 10 milhões que serão destinados a campanhas que ajudem a combater todas as formas de discriminação contra a mulher. O presidente, os ministros, enfim, as pessoas citadas ali na ação, que fizeram essas declarações, têm poder de influência, né, perante a sociedade. É, sim, uma espécie, digamos assim, de mau exemplo, mas também de uma influência, né, e de um reforço de uma cultura contra a qual a gente tem que lutar. Bom, Patrícia, declarações discriminatórias e preconceituosas sempre foram frequentes nesse governo, que é algo inaceitável, algo gravíssimo. Você se lembra de algum governo em que isso tenha acontecido dessa forma, com essa frequência? Eu acho que o atual governo, você tem também o papel das redes sociais, né? Porque esse tipo de declaração muito misógina e muito agressiva, ela ganha uma disseminação imediata. Muito rápida. Isso funciona como um sinal verde para as pessoas todas irem ofenderem mulheres em especial. Isso é muito comum com jornalistas mulheres, com políticas mulheres. Se a gente pensar, por exemplo, a bancada feminina, eles agora encaminharam um comunicado para o TSE, porque todas as candidatas mulheres estão sendo alvo desse tipo de coisa. E esse é um sinal verde que vem do alto. Se você tem o presidente Bolsonaro falando desse tipo de coisa em relação a mulheres específicas ou em relação a todas as mulheres do Brasil, simplesmente parece que tudo é permitido. Sim. Gonzalo, a postura do Bolsonaro e seus ministros configura abuso de liberdade de expressão? Eu não tenho dúvida que ele está exagerando e está insultando a sociedade. Com certeza, ele é falta de um bom exemplo para a sociedade. Um dirigente tem que ser um modelo para a sua população. Ele foi colocado lá para ser um monte de coisas, entre as quais um bom exemplo. Ele não consegue fazer isso e, pelo contrário, ele tem denegrido a sociedade, tem denegrido os grupos da sociedade que estão numa situação de dependência. Então, eu acho que isso é gravíssimo. Tá certo. E, Patrícia, promover campanhas, por exemplo, de conscientização sobre os direitos das mulheres pode coibir abusos como esse? Você acha que esse tipo de trabalho pode amenizar? Eu acho importante uma campanha educativa, mas precisa começar em cima, né? Se você não começar educando o próprio presidente de que esse tipo de coisa não se diz, e não é só dizer, né? São ações, né? Em relação a várias minorias, mulheres em especial. Então, eu acho muito importante você ter esse tipo de campanha educativa para as mulheres saberem os direitos delas, mas você tem que ter, se você tem um governo ou altos funcionários do governo dizendo o contrário, dando esse péssimo exemplo, como disse o doutor Gonçalo, não adianta muito. Se a autoridade máxima faz isso, ele vira o exemplo para a sociedade. Exato. A Sociedade Brasileira de Pediatria faz um alerta sobre a subnotificação de casos da síndrome inflamatória multissistêmica em todo o país. A doença atinge crianças e adolescentes e pode ter relação com a Covid-19. O cartaz nas mãos comemora a vitória. O Abraão foi diagnosticado com Covid-19. Não teve sintomas da doença, mas havia algo errado. As manchas ligaram o alerta. A infecção atingiu o corpo todo. Ele vomitava e sem explicação nenhuma, aí depois veio a febre, foi aumentando, aí ele deu uma parada no vômito, mas ficou com muito enjoo. Deu derrame no miocárdio dele, atacou o fígado dele também, o rim também dele. Foram 7 dias internado, 4 na UTI. Ele teve síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, uma condição que afeta crianças e jovens até 19 anos e pode ter relação com o novo coronavírus. Os sintomas clássicos, muitas vezes, são febre, dificuldade respiratória, manchas vermelhas pela pele,
muitas vezes inchaço nas articulações, nas mãos, são sinais característicos. E essas crianças que desenvolvem essa síndrome inflamatória multissistêmica tiveram recentemente a Covid ou estão no quadro vigente de Covid, de uma infecção pelo coronavírus. Então, essa associação vem sendo descrita como uma das possíveis complicações da infecção pelo coronavírus em crianças. Segundo o Ministério da Saúde, até o dia 8 de agosto foram registrados 117 casos no Brasil em 9 estados. Pelo menos 3 crianças morreram. Esse número pode ser maior, porque o Ministério da Saúde não foi comunicado sobre todos os casos. A Sociedade Brasileira de Pediatria emitiu um alerta, reforçando a importância da notificação. A nota adverte que a condição está potencialmente relacionada à Covid-19, podendo se manifestar em dias a semanas após a infecção por SARS-CoV-2. É importante que a gente conheça esses números, porque a partir deles o Ministério tem condições de tomar as medidas de saúde pública cabíveis. Então, essas medidas só se tornam efetivas quando a gente, vamos dizer, tem informações precisas. Doutor Gonzalo, é fácil fazer o diagnóstico dessa síndrome? Os sintomas não são parecidos com sintomas de outras doenças? Veja, de novo, estamos num processo de aprendizagem com essa doença, né? Uma síndrome inflamatória multissistêmica, né? O que é isso? É um acometimento de um processo inflamatório violento com manifestações, como nós vimos aí, na pele, nos órgãos internos, uma coisa rápida, como nós temos visto muito nos casos de Covid. É uma tempestade inflamatória pela qual o corpo das pessoas passa. As crianças agora está aparecendo um pequeno número de casos, com algumas crianças, e nós estamos observando isso agora. Estamos aprendendo como essa doença funciona. Nós não sabemos. Então, fazer o diagnóstico dessa doença dá para fazer pelo que a criança apresenta. Então, um processo inflamatório disseminado por todo o corpo e que caminha muito rapidamente. E território para utilizar, com certeza, os corticosteroides que vão auxiliar a combater esse processo inflamatório. Mas é aprendizado novo, não é um negócio que todo mundo saiba como é que funciona. E não sabemos o que desencadeia, por que algumas têm e outras não têm, o que elas já tiveram que outras não tiveram. Então, temos que aprender e ser humildes e tentar fazer o diagnóstico e aproveitar a experiência dos outros. Temos que disseminar. O que o Ministério tem que fazer é disseminar protocolos, conhecimentos sobre esta síndrome para que os pediatras das cidades mais distantes, dos rincões deste país, aprendam o que deve ser feito. É só isso que dá para fazer. Sim, então a gente ainda não sabe falar sobre a chance de cura ou se há como prevenir uma síndrome como essa. Não. Talvez tenha como prevenir, talvez, dado alguns sinais de alerta, você possa entrar já com os anti-inflamatórios mais potentes. E nós temos medo de entrar com os anti-inflamatórios mais potentes, porque eles podem pôr a doença em desequilíbrio. Nós tínhamos medo dos corticosteroides, porque corticosteroides em doenças virais têm um efeito rebote ruim. De repente, nós aprendemos que não, em determinada circunstância, o que tem que fazer é entrar com o corticosteroide. E ele resolveu o problema. Ele segura o processo inflamatório. Provavelmente essas crianças estão sendo tratadas desse jeito. Agora, esse conhecimento tem que ser difundido, porque este quadro é um quadro muito raro para um pediatra aí dos fundões conhecer e acompanhar. Por que só crianças e adolescentes? Também é possível saber isso? Veja, este quadro deste jeito, com aquela exuberância em pele, etc., foi em criança. Agora, veja, 12% das pessoas dos adultos têm uma síndrome renal importante, 10% tem uma síndrome cardíaca importante, algo em 5 a 6% tem reflexos neurológicos, através principalmente do oftálmico, importantes. O processo pulmonar é arrasador. Agora, tem gente que tem tudo isso junto, muitos têm tudo isso junto. E aí tem o problema da coagulação intravascular disseminada, em que aparecem os trombos por todo o corpo e tem que entrar com heparina urgente. Então, nos adultos, isso já está acontecendo. Tem um nome diferente, mas já está acontecendo. E já tem um encaminhamento de tratamento. É corticosteroide e, na medida do necessário, o anticoagulante. Sim.
E daqui a pouco, logo depois do Jornal da Cultura, tem o Repórter Eco, que aborda o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Um documentário traz a história do massacre e da luta do povo Xoklengue, em Santa Catarina, pelo direito à posse de terra. E o programa traz ainda o cacau nativo do território Yanomami, que dá origem ao saboroso chocolate. Isso não é caro, isso tem valor. Na edição de domingo, o Repórter Eco trará uma homenagem aos 50 anos de pesquisas da arqueóloga Niede Guidon, na região da Serra da Capivara, no Piauí. E você vai ver a seguir o desmonte da Cinemateca Brasileira. 52 funcionários foram demitidos após o governo federal assumir a gestão. E ainda, frango brasileiro é barrado nas Filipinas. Cultura livre é a atemporalidade. Senta aqui, vou te dar um recado. Fabrício Queiroz e a mulher dele, Márcia Aguiar, devem ir para a cadeia a qualquer momento. O casal atuou arduamente para adulterar provas. A afirmação está no despacho do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Félix Fischer, que determinou a volta do ex-assessor parlamentar e da mulher dele para a prisão preventiva. Um oficial de justiça esteve hoje na casa de Queiroz, no Rio, para levá-lo para fazer exame médico, que já tinha sido autorizado pelo Tribunal de Justiça. Fabrício Queiroz foi detido em 18 de junho, na casa de Frederico Wassef, então advogado do senador Flávio Bolsonaro, em Atibaia, no interior de São Paulo. A mulher dele, Márcia, também teve prisão preventiva decretada, mas não foi encontrada na época. No início de julho, o presidente do STJ, João Otávio Noronha, que estava de plantão no recesso do judiciário, concedeu prisão domiciliar ao casal. Márcia era considerada foragida. Noronha justificou a medida com o argumento de que a presença dela ao lado do marido era necessária para cuidar da saúde dele. Nesta quinta-feira, o ministro Félix Fischer, relator do caso, determinou a volta dos dois para a prisão. No despacho de 39 páginas, o ministro apontou indícios de que eles já articulavam e trabalhavam arduamente para impedir a produção de provas ou até mesmo a destruição delas. Na avaliação de Fischer, as manobras de Queiroz e Márcia para impedir a localização da polícia, abre aspas, saltam aos olhos, fecha aspas. Com base nos elementos dos autos, o ministro determinou ao Tribunal de Justiça do Rio a expedição de novos mandados de prisão. Queiroz é apontado pelo Ministério Público como responsável pelo esquema de rachadinhas, a coleta de parte dos salários dos funcionários do gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, na Assembleia Legislativa do Rio. O parlamentar nega. A agonia de um patrimônio da cultura do país. Os funcionários da Cinemateca Brasileira foram demitidos depois que a Associação Roquete Pinto entregou as chaves para a Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal. Renato é um dos 41 técnicos demitidos da Cinemateca Brasileira depois que o governo federal assumiu a gestão no final da semana passada. Um comunicado interno informou que as demissões são por questões financeiras. É preciso lutar por esse acervo, por essa instituição. Eu acho que se o nosso país quer ser soberano, quer ter um protagonismo no mundo, é preciso investir nessa área cultural, audiovisual, cinematográfica. Criada em 1946, a Cinemateca Brasileira é responsável por preservar e difundir a produção audiovisual do país. Tem o maior e mais valioso acervo da América do Sul, com 245 mil rolos de filmes, que correspondem a 30 mil obras de ficção, documentários, cinejornais, filmes publicitários e registros familiares. Abriga mais de 1 milhão de documentos relacionados à área e ainda é a quinta do mundo quando o assunto é restauração. Mas nos últimos meses, a falta de dinheiro trouxe muitas dívidas e a Cinemateca mergulhou em crise. Tem um público grande que vai a mostras, oficinas, laboratórios, cursos. Então a Cinemateca é uma entidade viva, não é um museu apenas, né? É um lugar onde o cinema é guardado, restaurado e promovido.
O presidente Jair Bolsonaro não é conhecido como grande apoiador de políticas culturais. E em seu governo, o espaço para o setor tem diminuído. A cultura perdeu status de ministério e virou uma secretaria especial ligada à pasta do turismo. A reforma tributária do ministro da Economia propõe taxar em 12% os livros, que são isentos desde 2004. E para este ano, houve corte de 43% no orçamento do Fundo Setorial do Audiovisual. O ministro e o secretário prometem revitalizar a Cinemateca, mas não há prazo para a reabertura. Estamos empenhados na realização de contratos emergenciais e, paralelamente, vamos abrir um novo chamamento público. O governo federal, por meio da Secretaria de Cultura e do Ministério do Turismo, não medirá esforços para valorizar a Cinemateca, o seu acervo e principalmente o patrimônio público que é este importante espaço da nossa cultura. O mundo já ultrapassou os 21 milhões de casos de Covid-19, segundo o levantamento feito pela Universidade Johns Hopkins. E hoje, as Filipinas anunciaram a suspensão temporária de importações de carne de frango do Brasil por medo de contaminação pelo novo coronavírus. A decisão foi tomada depois que uma cidade do sul da China anunciou ter encontrado traços do vírus em asas de frango congeladas importadas de um frigorífico brasileiro. O Brasil é o maior exportador de frango do mundo. O governo filipino afirmou que a suspensão é temporária, mas não informou o prazo para o término da restrição. A França registrou pelo terceiro dia seguido mais de 2.500 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus. O governo francês anunciou Paris como zona vermelha, considerada de alto risco. O presidente argentino, Alberto Fernandes, anunciou hoje a extensão da quarentena no país até pelo menos dia 30 de agosto. Há cerca de 2 semanas, o presidente autorizou que alguns setores do comércio não essencial voltassem a funcionar. Os registros de novos diagnósticos da Covid-19 não param de crescer. A Argentina tem notificado mais de 7.000 infecções diariamente. A Nova Zelândia, considerada modelo no combate à Covid-19, também ampliou por mais 12 dias o lockdown na maior cidade do país. A medida foi tomada depois que houve novas notificações de transmissão local. O país chegou a ficar 100 dias sem registros de contaminação doméstica. Por meio de nota, o Ministério da Agricultura informou que ainda não foi notificado da decisão do governo filipino. Patrícia, sobre a proibição de importação de frango brasileiro, isso pode prejudicar e muito o setor por aqui, né? Pode, e a gente tem que prestar atenção, porque muitas vezes esse tipo de proibição, esse tipo de barreira sanitária é usado com fins comerciais. Por exemplo, eu me lembro que em 2004 houve também um episódio que a China começou a devolver carregamentos de soja brasileiros. Então, eu me lembrei que um secretário de Política Econômica, se eu não me engano, um secretário do Ministério não de Política Econômica, ele disse assim, se o Brasil, não é um problema o Brasil ficar hostilizando a China, porque a China não tem de quem comprar soja. E, bom, a China está aumentando a compra de soja dos Estados Unidos, que está mais barato do que do Brasil. Do mesmo jeito com o frango. Esse tipo de barreira sanitária, eles nem foram informados ainda para o Ministério. Isso pode ser usado ali como um tipo de retaliação comercial, e isso é bastante complicado. O risco de contaminação nos alimentos e nas embalagens é muito grande, doutor Gonzalo? Eu acho que deve ser pequeno nessas embalagens. Além do que, é um produto que você não come cru. Então, frango é uma questão que deve ser sempre manipulada com cuidado. A dona de casa que vai cuidar do frango não deve cuidar de mais nada antes de lavar a mão. Mas não é por causa da Covid. É por causa da salmonela, é por causa de outros bichos que o frango tem e são aceitáveis estarem lá. Então, não tem muito jeito. Agora, essa do Covid, eu acho que tem mais a ver com a Huawei do que com qualquer outra coisa, sabe? Com o G5. Sim. Bom, o ministro Gilmar Mendes, uma notícia de última hora, acaba de determinar a prisão domiciliar de Queiroz e da mulher dele. Essa é a última notícia da noite. Salvou mais um. Nós agradecemos a presença da jornalista Patrícia Campos Melo e do médico sanitarista Gonzalo Vecina Neto. Muito obrigada, Patrícia, pela participação. Obrigada, Karen. Muito obrigada, doutor Gonzalo, e até a próxima. E nós terminamos essa edição com o aniversário de 100 anos da Associação Portuguesa de Desportos, tradicional clube paulistano de futebol. Atualmente está fora das principais competições do cenário nacional, mas a Lusa, como é conhecida, marcou a história do esporte e mantém uma torcida apaixonada que tem o estádio do Canindé como casa.
Parabéns pelo centenário, Lusa. Muito obrigada pela companhia, um bom final de semana e, se puder, fique em casa. Onde vibrar os nossos corações, na tua glória, toda a certeza que tu és grande, ó portuguesa, vamos à luta, ó campeões, há de brilhar.